Os jogadores brasileiros às vezes não são tão valorizados aqui dentro. No último vídeo que a gente falou sobre jogadores são valorizados na Europa, mas que aqui no Brasil às vezes pessoas não dão o devido valor ou nem sabem quem são. Só que também tem aqueles caras que fizeram muita coisa no passado e que, cara, foram esquecidos assim. E é isso que a gente traz aqui no vídeo de hoje. 9 craques do passado que foram esquecidos pelos brasileiros. Antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Gui Galdames, esse aqui é o meu canal, se você me conhece, já sabe, né? Deixa o like, clica no botão hypar, deixa um comentáriozinho aí. Já comenta um craque esquecido, depois você vê se ele tá no vídeo ou não. E se você não me conhece, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, depois se combinado, você deixa o like aí, se inscreve no canal, clica no botão hypar que você me ajuda muito. Então, bora pro vídeo, bora falar de jogadores esquecidos, que a gente vai começar aqui com um cara que fez muita coisa no futebol. Ele é simplesmente a melhor dupla que o Maradona teve na vida. Só isso, dito pelo próprio Maradona. Então só isso já devia colocar o Careca num patamar absurdo. Muita gente coloca o Careca como um dos melhores centroavantes brasileiros da história. Alguns dizem que ele é o melhor, aí me desculpa, eu acho que é exagero. Mas ele foi muito monstro, né, cara? Campeão italiano pelo Napoli, campeão brasileiro pelo Guarani em 78, campeão brasileiro pelo São Paulo em 86, ano em que ele também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na Copa de 86 ele é vice-artilheiro da Copa com 5 gols, um a menos só que o artilheiro, que foi o Gary Lineker. Ele jogou também a Copa de 90. É um cara que fez muita coisa, é ídolo do Guarani, é ídolo do São Paulo, e a gente não vê o Careca tendo o valor que ele merece no futebol brasileiro hoje. Quando se fala em grandes centroavantes, pouco se fala nele, deveria ser mais lembrado, Jogou muita bola. Se você acha que eu voltei muito no tempo pra falar do Careca, o próximo nome então, você que assiste o Charla Podcast talvez já tenha ouvido falar dele. Evaristo de Macedo. Cara das melhores histórias no Charla. Eu estava conversando com ele, ele falou assim, sabe quem era o presidente do Real Madrid na minha época? Meu amigo, Santiago Bernabéu. O cara é amigo do estádio. Pô. Evaristo, personagem folclórico, que além de jogador foi treinador, foi 4 vezes campeão carioca pelo Flamengo, mas não é esse o maior feito da carreira dele. Cara, ele foi o primeiro brasileiro que jogou por Barcelona e Real Madrid, lá na década de 50 e 60. Antes dele jogar no Barcelona, ele jogou a Copa América de 57 pela seleção brasileira, foi vice-campeão e foi vice-artilheiro com 8 gols. O Evaristo não era qualquer um, não. Pelo Barça, ele foi bicampeão espanhol e vice-campeão da Champions League, ou Copa dos Campeões, como era chamado na época. Depois, ele joga pelo Real Madrid, onde ele também é bicampeão espanhol e também é vice-campeão da Copa dos Campeões da Europa. Então, quando se falar em jogador de Barça e Real, quando se lembrar aí dos nomes, quem jogou em Barça e Real? Traidor, Figo, Luiz Henrique, Laudrup, Schuster, lembre-se também de Evaristo de Macedo, craque brasileiro esquecido. Nosso terceiro nome também é um brasileiro dessa época, e esse ainda fez mais que o Evaristo, porque ele foi campeão do mundo com a seleção brasileira. O Evaristo foi vice-campeão na Copa América, o Mazzola foi campeão do mundo em 58. Só que depois disso, ele vai pra Europa. Tanto que em 62, ele joga a Copa do Mundo novamente, só que dessa vez pela Itália. E aí deu ruim, né, Mazzola? Podia ser bicampeão do mundo se tivesse jogado pela seleção brasileira. Sorte do Amarildo, que foi o centroavante no teu lugar. Mas, pô, na Itália o Mazzola fez muito sucesso. Foi campeão da Liga dos Campeões, Copa dos Campeões na época. Na temporada 62-63, defendendo o Milan, foi campeão, foi artilheiro do campeonato aí nessa época. Bicampeão italiano com o Milan, bicampeão italiano com a Juventus. Então, se o Careca, você pode achar que ele é lembrado e tal, cara, o Evaristo e o Mazzola, eles são muito pouco lembrados aqui no Brasil e eles fizeram muita coisa, né? Fizeram muito sucesso, tanto aqui no futebol brasileiro, quanto lá fora. Eles levaram o futebol brasileiro lá pra fora, na época em que pouca gente ia e pouco se fala nesses caras. Pioneiros. Nosso quarto nome é ídolo do Corinthians. E é engraçado ele ser ídolo do Corinthians, porque esse cara é um andarilho da bola. Se for pegar a carreira dele, coloca ali na Wikipedia, você vai ver o tanto de time que o Viola jogou. Ele ficou no Corinthians 7 anos, não são nem 7 anos que ele ficou no Corinthians, mas ele ficou no Corinthians até 95, e no Corinthians ele ganhou mesmo uma Copa do Brasil. Mas é um cara que se identificou demais, era um cara provocador, um dos responsáveis por tirar o meu time, né, o Palmeiras da fila, porque na final do Paulista de
93, o Corinthians ganha o jogo de ida por 1-0, ele imita o porco, e dizem que o Luxemburgo passou a semana inteira mostrando pros jogadores aquilo e motivando os jogadores do Palmeiras. Mas, pô, o Viola não era só isso não era só provocação, o Viola era um bom jogador, tanto que ele estava na Copa de 94, o Viola é campeão do mundo com a seleção brasileira. O Viola não é só campeão da Copa do Brasil com o Corinthians também. Ele jogou no Palmeiras, não tem uma passagem boa, isso em 97, em 98 ele vai pro Santos, onde é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nesse meio tempo ele tem uma passagem ruim pelo Valência na Espanha. Será que é junto com o Romário? Eu acho que é o Marcelinho que é junto com o Romário. Eles têm todos esses aí, tem uma passagem ruim pelo Valência. Acho que o problema foi o Valência, que esses caras tudo eram bons. Mas o Viola ainda é campeão brasileiro pelo Vasco em 2000. É um cara que nos anos 90 jogou muita bola. A partir ali de 2001, 2002 já começa a entrar em decadência. E aí ele vira um andarilho da bola, cara. Como eu falei, se você colocar o nome dele na Wikipédia, você vai ver o tanto de time que ele rodou. Talvez por isso seja meio esquecido, não sei. Mas o fato é que pouco se fala no Viola hoje em dia. Campeão do mundo e pouco falado. Nosso quinto nome, eu senti que houve um movimento assim de dar mais moral pra ele, porque muita gente começou a dar entrevista, muito jogador, né, em podcast e tal, e começou a citar ele como ídolo, ele como referência, muito ex-jogador. E aí começou a rodar muito vídeo dele na internet, ele também comentarista na ESPN, agora foi pra Cazé TV. Então o Djalminha ganhou muito mais moral, mas ele era meio esquecido. E vou falar pra vocês, cara, o Djalminha jogou mais que o Alex. O Alex tem muita moral. Você nunca vai ver alguém falar que o Alex não era bom, porque o Alex jogava muita bola mesmo. Mas o Djalminha jogou mais que ele. Eu garanto, o Djalminha jogou mais que o Alex. E o Djalminha, ele tem título espanhol com o La Coruña, Copa do Rei com o La Coruña, foi campeão brasileiro com o Flamengo, tem Copa do Brasil com o Flamengo, tem Copa América com a seleção brasileira em 97, e ele deveria ter uma Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002. Não tem por culpa dele mesmo. Foi uma cabeçada do Djalminha no treinador, que se eu não me engano era o Hector Cooper, que o tira da Copa do Mundo de 2002, que faz o Filipão deixar ele de fora da lista. Ele dá essa cabeçada, o Filipão não gosta do comportamento, acha isso um absurdo, não leva o Djalminha pra Copa. Provavelmente se o Djalminha tivesse ido pra Copa, ele teria uma moral sinistra, como a maior parte dos campeões do mundo tem. Tem todos, né? Como citei o Viola aqui, no vídeo passado citei o Paulo Sérgio, mas por não ter ido, acho que ele ficou muito tempo num esquecimento, assim, e agora, como eu disse, por ser ídolo de muita gente, ele tem sido muito lembrado. E era, além de ser um meia muito técnico, muita visão de jogo, absurdamente habilidoso. Craque, um cracaço de bola. Vale a pena você ver vídeo do Djalminha jogando. No sexto e no sétimo nome, eu decidi juntar os dois, porque os dois, eles foram craques dentro do futebol brasileiro. E eles não tiveram muitos feitos fora daqui. Um jogou no Japão, o outro teve uma passagem, se eu não me engano, na Fiorentina. Mas no futebol brasileiro, eles foram muito bem. Formaram um ótimo trio de ataque no Fluminense, vice-campeão da Libertadores em 2008. Um trio de ataque ali com o Washington. Um deles, o Leandro Amaral, ele foi motivo de uma disputa entre Fluminense e Vasco. Os dois times brigaram, uma confusão ali, porque ele era do Vasco, aí o Fluminense levou, mas na justiça deu problema e tal. E, cara, uma disputa, depois ele voltou pro Vasco, ele acabou indo pro Fluminense de novo, uma confusão. Então, bom que o cara era bom. O Leandro Amaral era um ótimo atacante mesmo. E, pô, se você é novo, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar no Leandro Amaral. O Dodô, esse tem mais moral. E esse era conhecido como o artilheiro dos gols bonitos. E não é à toa. Pesquisa aí. É impressionante. O Dodô fazia golaço. O Dodô jogou muito no São Paulo, jogou muito no Botafogo e tem uma ótima passagem pelo Fluminense. Mas no São Paulo e no Botafogo, cara, procura aí. Se você quer ver gol bonito, Dodô é o nome pra se procurar. Os dois, pra mim, eles não estão à altura dos outros nomes da lista. Eles não fizeram tanto quanto os outros nomes, mas eram jogadores bons e são caras nada falados hoje em dia. Cadê as edits do Dodô na internet? Cadê os gols bonitos do Dodô na internet? Cadê os lances do Leandro Amaral? Por que ninguém fala deles? O nosso oitavo nome. O maluco tem 3 Champions. Só isso aí já diz muito sobre ele, cara. 3 Champions jogando pelo Real Madrid. Quer mais? Ele tem um brasileiro e uma Copa do Brasil jogando pelo Flamengo. Quer mais? Ele tem um espanhol pelo Real Madrid, ele tem uma Copa do Rei pelo Real Madrid, ele ainda tem uma Copa do Rei pelo Zaragoza. Esse cara tinha que ter muita moral, muita moral. Só que aí ele fica muito conhecido pelo pior ataque do mundo. Conhece o pior ataque do mundo? Sávio, Romário e Edmundo? Pois é, o Sávio. Pô, o Sávio era o mais low profile. Talvez seja por isso que o Sávio não tenha toda essa moral. O Sávio é um cara muito low
profile, um cara muito correto, um cara muito na dele, um cara que nunca foi de confusão, um cara que nunca foi de aparecer, mas era bom jogador, era craque ali, tanto que é vendido pro Real Madrid, tanto que conquistou tanta coisa no Real Madrid. Talvez não tenha correspondido a todas as expectativas, ele nunca jogou uma Copa do Mundo, mas ele foi bom, ele merecia mais reconhecimento. Até no Flamengo, eu acho que o Sávio merecia mais reconhecimento do que ele tem. Ele não é tão lembrado assim quanto deveria. Não sei se sou eu, de repente eu não tô no Rio, não vejo, no Rio ele tem mais moral, não sei, mas o Sávio merecia mais, assim. Nosso último nome da lista, talvez não tenha toda essa moral pelo mesmo motivo, por ser um cara low profile, porque bola ele jogou. Ele não tem 3 Champions, ele nunca ganhou Champions, mas ele jogou 3 Copas, 2 delas como titular e ainda ganhou uma como titular. Quer mais? Cara, ele foi campeão inglês invicto como titular. Pô, sim, ele era parte dos Invincibles. Você já sabe de quem eu tô falando, que só tem um nome possível, né? Gilberto Silva. Gilberto Silva é lenda do Arsenal, é lenda. O cara era titular no time dos Invincibles. Só isso já coloca ele lá em cima na história do Arsenal. Talvez seja o maior brasileiro da história da Premier League. Ele briga ali, ele, Fernandinho, que tem muito título também. De repente você vai falar de um Firmino, acho que não. Um Juninho, que foi o único brasileiro a ganhar o prêmio de melhor jogador, eu também acho que não. Coutinho, que foi muito bem, mas eu também acho que não. Eu acho que a briga é Gilberto Silva e Fernandinho. Enfim, Gilberto Silva tá aí no posto brigando para ser o maior brasileiro da história da Premier League. Foi campeão invicto da competição. Era titular do Arsenal. Era titular do Brasil de 2002, campeão do mundo. Foi campeão da Libertadores em 2013 com o Galo. Às vezes as pessoas esquecem disso. Foi um senhor jogador, um senhor volante. Só que eu acho que cai na mesma coisa que o Sávio. De repente, um cara muito na dele, um cara meio quieto, que não quer aparecer, que não dá entrevista polêmica, e talvez não seja tão lembrado assim, mas que merecia ser mais lembrado, porque jogou muita bola pra isso. Gilberto Silva jogava muita bola. Precisamos dar mais valor pra ele. Acho que dessa lista, tirando os nomes mais antigos, dos nomes mais recentes, Gilberto Silva talvez seja o que menos tem e mais merecia reconhecimento em relação ao que tem, né? Porque da lista, acho que o Djalma é o que mais jogou bola mesmo. Mas e você? Tem algum outro jogador que eu esqueci de pôr aqui? Tá faltando alguém? Alguém que jogou muita bola e ficou de fora dessa lista? Alguém que não é lembrado e era muito craque? Se tem, não esquece de comentar. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece, deixa o like, clica no botão hypar, comenta, se inscreve no canal, faz tudo que tem direito. E fica aqui pra você, meu grande abraço.